Fala rapaziada, pra quem não me conhece, sou o Thales do Grupo Turistano. Estou aqui hoje no primeiro podcast, onde a gente tá com um convidado aqui, o Rafa, já vou apresentar aqui ele pra vocês. E nesse podcast a gente vai falar sobre turismo, agência de viagem, qualquer tipo de dúvidas que nossos clientes têm, certo, Rafa? E também passar várias dicas aí pra vocês, então acompanha aí que tá bem bacana. Aí a gente já tá faz uma hora aqui só batendo papo no off aqui, e é isso. Bom, sem mais delongas, Rafa, obrigado pelo aceite do convite aí, e vamos se conhecer um pouquinho a mais aí pro pessoal conhecer a gente, na verdade, né? É isso. Isso aí. Rafa, se apresenta aí pra galera aí. Galera, meu nome é Rafael, sou da Maoli Viagens, estou aqui a convite do meu parceiro Thales. A gente se conheceu nesse meio do turismo aí. É uma honra estar aqui, a gente batendo esse papo. Obrigado. Falando um pouco mais de turismo, falando um pouco de Chile. E quem sabe aí trazendo dicas e sugestões e batendo um papo com vocês aí, vai ser bacana. Show de bola. Bom, Rafa, primeiramente é saber um pouquinho da sua história, né? Como você caiu no turismo. Eu tenho uma história particular que eu caí no turismo de gaiato, né? Então eu queria entender como você começou essa carreira. Hoje você tem a sua agência independente. Então conta um pouquinho aí como você começou lá atrás, tudo. É isso. Eu também caí no turismo. Tô no turismo aí há 11 anos. Legal. Eu comecei, na verdade, trazendo um pouco antes ali do turismo, né? Eu sou biólogo de formação. Cheguei a atuar na área. Mas e aí em um determinado momento precisava de um emprego. Saí do estágio da Unicamp, trabalhei um tempo na Unicamp, precisava ganhar dinheiro, né? Tinha que fazer dinheiro. E acabei tendo uma oportunidade de trabalhar numa grande marca do turismo, posso falar aqui, na Azul, trabalhei 10 anos na Azul Viagens. Legal. E eu comecei ali no turismo, então comecei atuando mesmo como agente de viagens, comecei em loja de shopping aqui em Campinas, no Parque Dom Pedro, e foi ali que eu fui, enfim, me especializando, conhecendo um pouco mais da área, trabalhei como agente de viagens, pude ter a oportunidade de ser gerente de loja, depois a gente foi para supervisão, onde eu fui supervisor de 10 lojas da Azul, fiz a gestão aí do grupo, tanto lojas no Brasil como fora do Brasil. E aí, loucura, né? Era um workaholic total, não tinha vida, não tinha hora, não tinha sábado, domingo, feriado. Era sempre dando suporte pra galera. E, enfim, veio o que a gente já sabe, veio a pandemia aí 2020, né? Atrapalhou bastante o nosso meio, o turismo, né? Sim. Foi um dos ramos aí que mais sofreu, acho, com pandemia, né? Todo mundo sofreu, né? Mas alguns sofreram mais, e eu acho que o turismo foi um deles. E nesse meio tempo eu acabei virando um prestador de serviço, né, na empresa. Então ali eu já abri a minha agência, então no comecinho de 2020, foi quando eu tive que abrir CNPJ e tudo mais. Abriu MEI. Abri MEI, exatamente. Foi aí que eu abri MEI e comecei a prestar serviço ainda na empresa, né? E aí as coisas foram acontecendo, enfim, trabalhando 3 vezes mais do que normalmente no turismo, na pandemia, né? E no final de 2022, a gente acabou encerrando essa parceria. Como eu já tinha a empresa aberta, eu só virei a chave, já tinha conhecimento no meio, no toda trade. Bagagem aí de 10 anos também, né? Exatamente. E já conhecia os fornecedores, né? Então foi ali uma semana só fazendo ligação, fazendo os cadastros. E um pouco desesperado, não vou mentir, não foi fácil ali no começo. Minha esposa, vai dar certo, não vai dar certo? Eu falei, não, confia em mim, vamos embora. E graças a Deus deu certo, vem dando certo. Eu acho que a gente, sim, tô no caminho certo, até venho trabalhando, venho me relacionando cada vez mais com pessoas com mais experiência, com mais tempo de mercado. Acho que isso é importante, com parceiros fortes no meio. Sempre busco os melhores e maiores parceiros para poder entregar também o melhor para os meus clientes. E a gente vai medindo isso através de indicações. Eu tenho recebido normalmente, fecha uma venda e vai uma indicação, porque a gente tenta entregar um resultado, qualidade, um trabalho honesto, claro, né, da melhor forma para os nossos clientes. Hoje, né, só finalizando, hoje eu trabalho em home office, eu trabalho online, então eu trabalho da minha casa, montei um escritório na minha casa para atender os clientes e graças a Deus, como eu disse, vem dando muito certo aí. Muito legal. Mas você não tinha nenhuma cartela de cliente, né? Ou tinha já os seus clientes da época que você começou? Porque o cliente acaba fidelizando sempre com o vendedor, a gente fala Com isso, certeza. né? Tem a marca, né? Que igual você comentou que trabalhava na Azul, como muitos... tem alguns clientes que falavam que é esse CVC, porque hoje a gente dá um atendimento diferenciado, Exato. né? Mas
acho que essa virada de chave, acho que dá essa dor de barriga, esse friozinho na barriga, de falar, pô, e aí agora, esses clientes, como vai fazer? E o boca a boca, né, cara? Sim. Acho que o boca a boca que é o melhor marketing, né? Mas, cara, boa pergunta, assim, porque realmente eu não tinha uma carteira de cliente tão grande. Eu até comento isso muito com a minha esposa. Falo, pô, se eu tivesse ficado 10 anos sentado em uma loja atendendo cliente, eu ia ter uma carteira hoje vasta. Mas eu trabalhei ali atendendo diretamente o cliente os primeiros 2 anos. Depois a gente foi para a gestão. Mas mesmo na gestão eu sempre atendi, né? Porque eu trabalhava visitando as lojas. Então, poxa, eu estou em determinada loja, eu estou ali sentado fazendo as minhas coisas. Se a loja lota, se a loja enche, eu tinha aquilo em mim. Deixar um cliente sentado esperando, então eu sempre atendi, sempre puxei. Proativo, né? E na verdade, meu diretor sempre falava que isso era ideal, realmente dar um atendimento, prestar atendimento. E a gente, nesse meio, acabava atendendo o cliente, ele ficava como o seu cliente. Porque você atendeu ele uma vez, ele te procurava, né? A gente às vezes direcionava o pessoal de loja, mas acabei ficando com um ou outro. E no final, antes de eu sair, cerca de uns 8 meses mais ou menos, eu fiquei direcionado na empresa para um atendimento específico de um nicho mais de luxo. Então, acabei ali tendo um relacionamento com alguns clientes dentro da empresa, porque eu fiquei interno nesse período final da empresa. E ali eu acabei tendo alguma coisa de carteira também. Esses clientes continuaram comigo e estão comigo aí até hoje. E aí a gente, nesse tempo, também fomos construindo a carteira. Mas a minha carteira mesmo veio daquilo que eu já atendi, esse outro pessoal do final, e o que veio. E hoje o boca a boca, que hoje o boca a boca que funciona muito bem. Legal. Então você trabalha na tua casa. Eu acho que hoje, né, depois da pandemia, surgiu muitos agentes de viagem que foi mandado embora, né, porque teve essa redução no mercado, né? Sim. E a pessoa tem a bagagem, sabe como faz, abre o MEI e começa, né? Exato. Eu acho que isso é bem interessante na nossa área, né? Eu trabalho um pouco diferente com você, depois a gente conversa sobre isso, para o pessoal entender. Mas surgiram muitos assim, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Você já sabe fazer o negócio, já tinha bagagem, né? E o espírito empreendedor sempre vai falar mais alto quem tem isso, né? Então tá na veia, né? Empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem um sócio oculto aí, né? Que é o governo. Então, mas pô, legal essa história, porque muita gente na pandemia ficou na bad, né? Tipo, eu passei por uma fase aí também bem complicada, mas... perdi muito cabelo na pandemia. Eu não tinha mais o que perder. Então, assim, tá de parabéns, né? Hoje você tá aí praticamente 2 anos com a sua agência. Eu já venho acompanhando um tempo aí, vejo você bastante ativo nas redes sociais, isso é bem bacana. Uma coisa que eu não consigo fazer é os vídeos que você faz. A gente tenta. É bacana, né? Eu sempre olho, curto, compartilho, porque, pô, é engraçado algumas coisas que você faz, né? Que tem uns memes do mercado aí. E tem que fazer, chama atenção, a galera gosta. Bem legal. Mas, pô, legal. Pô, eu queria trazer umas perguntas aí pra você, que o pessoal sempre pergunta. Hoje eu também tenho agência, né? A Turistano Travel, mas comecei no Chile. Mas eu tô engateando nesse mercado aí, nesse mar, né? Como você lidar com essa galera que faz orçamento, traz pra você uma oferta da XYZ do mercado aí? Como você lidar com isso? Como você, não falo dobra o cliente, mas você faz o cliente enxergar a vantagem de estar fechando com você como agência? Legal. Essa pergunta é bacana, Thales, porque assim, eu até tenho menos isso hoje, tá? Porque como a gente acaba trabalhando a nossa carteira, então o cliente se acostuma ali. Mas assim, aparece às vezes, e alguns clientes acabam cotando o site ABC aí da internet. O primeiro ponto, muitas vezes acontece da gente ter um preço melhor, tá? Nós não trabalhamos com um fornecedor, a gente tem N fornecedores, onde eu abro o leque ali, e já que o cliente está procurando um preço, a gente pode procurar também o preço. Mas se eu não tenho um preço melhor, a gente como agência, a gente presta um serviço de atendimento, e muitas vezes até um serviço de concierge. Então, eu
faço uma emissão de uma viagem para o cliente, um aéreo, com hospedagem, com passeio, né? A gente vai fazer um check-in para o cliente, eu vou marcar um assento para o cliente, eu vou dizer para o cliente qual assento que é melhor, qual assento que não é melhor. Eu vou reservar um hotel para o cliente, não simplesmente por preço, eu vou dizer para ele, olha, se eu não conheço o hotel pessoalmente, né, a gente também conhece muito por workshop, treinamentos, né? Então eu vou dizer, ó, esse hotel é melhor do que esse, ou está mais bem localizado, porque você vai ter acesso ao ponto A, o ponto B, ou ponto C. Esse apartamento não é legal por conta disso, é melhor ficar nesse apartamento, ou o café desse hotel é melhor que o outro. Então é esse tipo de experiência que a gente tem, de conhecimento que a gente tem, que a internet não vai entregar para o cliente. E ele precisa enxergar. Mesmo. Então é uma expertise do todo do turismo que nós temos e que a gente tenta mostrar para o cliente. Olha, você está tendo um valor, se o valor for mais caro, obviamente, mas você está tendo um valor mais caro, mas eu vou te entregar um serviço assim. E outra, coisas que a gente acaba fazendo, como mimos, né? Eu vou entregar um voucher, eu vou mandar para ele uma necessaire, enfim, coisas que ele não vai ter na internet também. Sim. Ah, mas Rafael, então eu não quero pagar mais caro porque eu vou ter uma necessaire. Não é isso. Mas é uma questão de um todo, onde a agência vai proporcionar para o cliente... Essa assessoria, né, cara? É uma assessoria, exatamente. E é isso que a gente busca fazer. Isso é muito importante, porque assim, eu pego alguns casos lá na agência, com criança. Eu não tenho criança ainda, eu não sou pai ainda. Você né? A gente cursou aí nos bastidores. E, cara, se eu não faço visita técnica, se eu não tenho contato de um fornecedor ou também mesmo um contato direto do hotel, a gente não consegue dar esse suporte. E o cliente não vai conseguir isso na internet. Ele vai ver o máximo assim que a gente usa bastante, é o TripAdvisor ou os comentários direto do Google ali, que o cliente vai ver uma experiência de um outro cliente que nem sabe a situação real que teve. Então às vezes o cara fala, tô com criança, vai ter monitor? Aí no site você não encontra nada. Aí você liga pro hotel, o hotel te dá toda aquela explicação, te manda vídeo, aí você consegue dar um suporte pro cliente. Então isso eu acho legal na nossa área diferencial. Não que o cliente não consiga chegar até o hotel, consegue. Só que o cliente às vezes está trabalhando, está na correria, ele pede para fazer um pacote. Então não é só o comprar barato, né? E também a agilidade de você já mastigar aquilo que o cliente quer. Eu vou te passar 2 opções. Porque você dá 10 opções pro cliente também, ele vai te devolver com 20 perguntas, né? Então você já entende o perfil daquele cliente. Então eu acho que o agente de viagem tem uma importância nesse mercado, né? Que tem cliente que não enxerga isso, que só quer comprar barato, e depois tem aquelas páginas lá de perrengue que o pessoal fica marcando, porque acontece coisas, né? Não que a gente também tá isento de acontecer. Não, também pode acontecer com a gente, claro. Os hotéis às vezes dá mancada, mas isso é no geral, né? Mas essa sacada de explicar tudo pro cliente, eu acho que é o diferencial. E uma coisa que eu sempre busco fazer, todo cliente que viaja, né? Então no pré-viagem a gente dá toda essa assessoria, né? Fala para ele, desculpa que tô com um alarme aqui para lembrar de comer uma fruta, né? Porque tem que manter o shape. Você trouxe aí pra gente? Não trouxe. É só para lembrar, só. Entendi. E aí, então a gente faz isso no pré. E quando o cliente volta, a gente sempre entra em contato com o cliente para entender. E aí, gostou? Não gostou? Porque às vezes até, por exemplo, né? Um hotel novo. Eu vendi agora um hotel novo em Recife, vou fazer até o jabá aqui, ó, o Maceió Mar, ó, inclusive, se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. Com certeza. Então eu vendi um hotel novo, um amigo foi, mas me falou bem e tal. E eu vendi agora, vai uma família, eles ainda não foram. Mas tô curioso, ansioso, porque como é um hotel novo, então assim que ele retornar, e ele tá indo com família, tá indo com criança, tá indo com idoso, ou seja, ele tá indo com o pacote completo pra gente saber todas as faixas etárias ali, né? E aí eu vou saber dele, falei, o que você me fala? Como é que tá a alimentação, como é que estão os quartos, quanto tempo leva para você chegar até a praia, tem que andar muito, o hotel oferece carrinho. Então todo esse conhecimento que a gente obtém do hotel, através dos nossos clientes, e eu vou usar essa informação com os próximos clientes, né? E às vezes esse tipo de informação vivida lá pelo meu cliente, eu tenho a confiança de passar e eu sei que o outro cliente não vai achar isso facilmente. É o que eu falo para os meus vendedores, a gente tem que conhecer um pouquinho do nosso cliente também. Sim. Porque às vezes para o cliente ele é importante ter uma cama grande, excelente, com como fala o negócio do travesseiro lá? O Pillow Top. Pillow Top para escolher o travesseiro, né? Degustação de travesseiro. Ele pode escolher. Ele pode escolher. Ou senão o cara tá pouco se lixando e ele quer saber da comida. Se a comida é à vontade, se tem comida boa. Exato. Tem cliente que já... a marca da cerveja, ele não quer saber isso. Cerveja, se é os rótulos tal, X, Y, Z. Então assim,
tem perfil e perfil, né? Igual você comentou da experiência de um cliente seu que está indo, mas pode ser que é determinado para um tipo de público. De repente você pega eu não sei que público é esse, mas se pega um público AA, de repente fala, meu, esse hotel não é para esse cara, porque Exato. é criança, o cara não tem criança, tem hotéis hoje, né, que é só para adulto. Sim. Então, já é outro perfil. Então, se a gente não tem esse pulo do gato, a gente não consegue atender nem bem o nosso cliente. Sim. Então, eu acho que eu falo que o agente de turismo ele tem que ser bom em tudo um pouquinho. Tem que conhecer um pouquinho de cada estado, um pouquinho de cada país, pelo menos o básico, né? Como eu falei, na parte da travel eu tô começando, então para mim é tudo novidade, tudo que é treinamento, fan tour, eu tô tentando ir em todos, porque sempre a bagagem você volta com uma bagagem sensacional. Não, e por mais às vezes que a gente conhece, tem que reciclar, né? Porque o hotel passou por uma reforma, o hotel trocou, o hotel tem uma piscina nova, então é sempre importante a gente participar de treinamentos e viagens para poder estar sempre atualizado, né? Legal. E uma coisa que você falou interessante que você passa para os seus vendedores, que eu faço hoje, né? Até os nossos colegas que estiverem nos assistindo e se não fazem, indico que faça, e se fazem melhor, conta pra gente como que faz. Escreve aí. Escreve aí. Mas eu faço sempre um questionário. Então, o cliente chegou, Rafael, eu quero viajar para qualquer lugar, para Natal. Ah, legal. Então eu faço um questionário. Você quer um hotel de que perfil? Pé na areia, Se você faz questão de um voo direto ou pode ter conexão, você busca um resort tudo incluso ou não, você quer fazer passeios, você prefere alugar um carro, e eu pergunto, quanto você quer investir? É importante a gente saber quanto ele quer investir, porque senão eu vou ficar dando um tiro no escuro ali, né? Às vezes o cliente tem R$3.500 para investir, eu vou mandar um hotel de 10 para ele, não faz sentido. Não faz. Né? E aí a gente pode perder a venda nesse meio. Então você já dá um tiro mais certeiro naquilo que ele precisa e entrega aquilo, olha, do seu perfil, no que você está disposto a investir, eu tenho isso aqui bom para te oferecer, né? Ou então às vezes fala, olha, ou o que você quer investir não é suficiente, ou então a gente consegue algo abaixo do que está investindo. Então é importante a gente fazer esse filtro aí para poder entregar entender dentro, né? Entender a necessidade. Ele está buscando, de repente ele quer um pacote até 10, mas o que ele está te pedindo é 13, mas de repente a forma de pagamento também ajuda. Ajuda, né? Parcela, exato. Tem operadores que estão parcelando em 12, 14, 15 vezes, né? Sim. Então isso é interessante também. Mas isso eu falo pra você que eu não faço. Eu faço bem superficial, assim, qual destino quer, quantas pessoas, se tem criança ou não, e se quer, que tipo de hotel que quer, a comunidade, né? Se é resort, alguma coisa. Mas tem algumas perguntas aí que dá pra adicionar. Não, né? eu tento ser bem detalhista ali e ajuda bastante, cara. Sim. Ajuda. Uma coisa que eu comecei a fazer somente Chile, né? Porque como a gente conversou, o meu forte é Chile. Até ao lado do avião eu pergunto qual que ele quer ir. Se ele quer ver a cordilheira, depende do horário, né? Se for à noite não tem como ver. E normalmente é do lado direito na ida e do lado do oposto na volta. Então assim, são detalhes que a pessoa às vezes quer ver, a pessoa tem que levantar para ir ver que tá todo mundo tirando foto do outro lado. Você olha aqui, tem montanha com neve, só que a paisagem melhor tá do outro lado. Então isso eu também pergunto pro cliente quando a gente vende passagem pro Chile, você quer escolher o assento? Ah, posso escolher, custa X, que hoje tá tudo cobrando, né? E a gente dá a dica de você sentar do lado direito na ida, porque você vai ver a cordilheira, pelo seu horário. Então, se vai à noite, não tem nem o que falar, né? Senão o cliente depois não vai entender que não viu a cordilheira no escuro, né, cara? Então, isso é interessante, cara. Eu vou adaptar algumas coisas aí que você falou, porque é interessante, cara. Eu faço isso hoje com o Fernando de Noronha também. O Fernando de Noronha, pessoal, eu quero ver o lado. Exatamente. Eu não vou lembrar qual é o lado direito e esquerdo, mas eu tenho isso anotado lá. Legal. Então, vai vender Noronha, eu já falo, você quer ver? Quero. Então, você vai aqui da direita, aqui vai da esquerda. Mas é uma sacada boa, viu? E a gente volta na pergunta que você me fez. Isso faz parte do serviço do conhecimento. Né? Exato. O site baratinho na internet não vai entregar não isso. Não vai. O cliente consegue ver vários blogs. Eu concordo, tem vários blogs excelentes aí no mercado. Só que eu falo do Chile, né? Tem blog aí que você olha lá a notícia de 2015. E o cliente não sabe, às vezes não vê lá a data, 2015, ele pega lá uma informação, eu vi que o ticket é R$100, chega lá tá 280, porque 5 anos atrás mudou tudo, o cliente não atenta por isso, sabe? Se você me permite, Thales, tem aqui uma história recente de blogueiro aí, claro. Mentindo, tá? Eu tenho um amigo que mora fora do país e os pais dele são meus clientes, vão sempre visitá-lo aí uma vez por ano. E foram agora recentemente, os pais dele têm mais de 60 anos, e aí ele me mandou uma notícia, ele falou, Rafa, isso aqui é verdade? A notícia era o seguinte, o blogueiro estava dizendo que passageiros acima de 60 anos, eles têm direito a desconto, o acompanhante tem direito a 80% de desconto para embarque. Isso é mentira. Isso existe? Existe. Em que caso?
No caso onde o passageiro ele oferece risco a si próprio ou aos outros passageiros do avião. Então ele não tem condições de viajar sozinho e ele precisa de um acompanhante. Então ele tem algum tipo de deficiência, ou ele é um idoso já que está numa cadeira de rodas e necessita. Né? E aí existem formulários onde é preenchido pelo médico do passageiro, enviado para o médico da companhia aérea, e a companhia aérea aprova isso. Então não é porque o passageiro tem mais de 60 anos. E esse blogueiro, a forma que o pessoal coloca. E esse blogueiro estava ali vendendo como se isso fosse uma verdade. E aí eu expliquei isso pro meu amigo, ele falou, pô, cara, obrigado, tal. Então não existe isso. Falei, não existe, seu pai vai ter que pagar mesmo. As linhas pequenas, As linhas pequenas, que ninguém As letras pequenas. As letras pequenas, Mas cara, porque tem muita coisa na internet que às vezes já passou, já foi, enfim. Voltando um pouco na parte do questionário aí, eu faço a captação dos meus leads através de um formulário, né? E a gente tem as perguntas básicas, quantas pessoas, tudo e tal. E funciona bem. E você acredita que se eu coloco muita pergunta, cai o meu rendimento, o pessoal não responde tudo? Acredito. Pessoa, né? A gente estava conversando. A gente estava conversando. A pessoa lead, não quer então, ler, assim, não quer... É legal, de repente, fazer a captação, que eu tô pensando aqui, daqui a pouco eu já vou ter a reunião com o Você pode fazer em etapas, né? Aí na hora do atendimento, soltar essa pergunta, né? Até mesmo a forma que hoje fala, né? O atendimento humanizado. Porque se eu colocar isso tudo na landing page, cara, cai muito. Em vez de entrar 10 cadastros, entra 2. Porque não é todo mundo que chega até o final. Essa pergunta que eu faço é no atendimento. É quando o cliente já tá comigo. Isso. Então é uma coisa que, tipo, é interessante, cara, pra gente saber aí, falar pro mercado, que às vezes falar, pô, no começo eu colocava, tipo, 10 linhas, perguntava quase tudo. Né? Quantas pessoas, de onde vai sair, expulsa, tal. Aí o pessoal, tipo, cansa, não responde. Pelo amor de Deus, e você coloca como obrigatório pra você ter. Você pode optar, né? Deixar em branco ou não. Sim. Aí se você deixa em branco, o cara mal coloca o nome. Coloca lá, Ana. Aí, né? Telefone, aí o cara não coloca nada. Sabe quando o cara faz assim, ó? Sim. Aí coloca. Então aí, né, quem faz a parte de programação consegue colocar que é só telefone, só número e tal. Entendi. Tem umas regrinhas lá. Mas se você coloca muito, cara, no começo a gente deu uma apanhada nisso, né? Então é uma coisa legal que a gente tava conversando de fazer impulsionamento aí na internet, patrocínio. É um dado interessante. Tem coisas que tem que ser no tete a tete com o cliente, né? Como você comentou aí, você às vezes acaba ligando pro cliente, né, manda o orçamento, né, como você falou aí, e acaba ligando, não sei se... Agora eu já me perdi. Se você falou isso antes, ou se falou aqui durante a conversa. Nos bastidores, Então comenta aí um pouquinho. Não, a tática de venda do Rafael, pessoal, se liga. É o segredo, grava aí, é o segredo, grava. Não, mas brincadeiras à parte, né, a gente estava conversando sobre atendimento, eu venho do atendimento presencial, e o presencial, para mim, é muito melhor ali, tete a tete com o cliente. Sim. É a melhor situação. Que aí você realmente vê, até pelo posicionamento do cliente, se ele realmente vai comprar ou não, está interessado ou não, né? Mas, e foi algo que eu tive que adaptar, porque você atender pela internet, pelo WhatsApp, né? Basicamente é isso, você não está vendo nada, você não sabe do cliente. Então é algo que eu fui mudando ao longo do tempo, né? Você enviar o orçamento para o cliente falando, aí, posso te ligar? E aí, com o cliente em linha, explicar aquilo que foi passado, mostrar para ele, né, por que eu coloquei aquele hotel, né, por que eu escolhi aquele voo, por que tem aqueles passeios, enfim, explicar para ele o orçamento que eu estou passando para ele, e passa um pouco mais de segurança e dá para sentir um pouco melhor se o cliente está realmente interessado ou não, ou até em alguns casos a gente marcar uma live, enfim, e debater sobre a viagem. A gente tem feito isso. Eu faço algumas reuniões também, às vezes com o meu vendedor, né, às vezes ele não... Como a gente trabalha hoje aqui no Brasil, o vendedor não tem a experiência de ter ido pro Chile. E aí o cliente, vai me ligar, você consegue me ajudar? A gente já vai pra minha sala, marca certinho. Eu participo da reunião, né? Pra quem não sabe, morei 6 anos no Chile. Então isso, o conhecimento, como você falou, a vivência do local, a vivência de ter essa experiência, conta muito. E o tete a tete no Chile era sensacional. Eu gostava muito de atender cliente final, né? Presencialmente. Hoje a gente se adaptou na internet, hoje tá tudo na internet, né? E é uma outra tática de venda, né, cara? Sim. Tática, os gatilhos que você usa é diferente. No tete a tete você sabe se o cliente tá gostando, se não tá, se tá prestando atenção ou não. E o WhatsApp hoje você não sabe se o cara nem leu a mensagem, você manda um monte de coisa, depois o cara de 2 dias desaparece, você nem sabe se o cara tá interessado, se Sim. comprou com outro ou não. Então tem essa distância aí, né? A internet veio para ajudar, mas também tem que saber trabalhar com ela. Tem que saber trabalhar com ela, exatamente. Legal. É isso. Show de bola, cara. Mas, Thales, então, você falou que morou 6 anos no Chile e tal.
conta um pouco dessa história. Eu também Bom, tô curioso aqui. Vamos lá. Quero saber. Você sabe só uma parte, Eu né? sei uma parte, sei Conversou por cima. Um pouquinho, mas legal. Bom, foi em 2015, sempre tive vontade de sair do Brasil, né? Queria ir pra Austrália, ficar um tempo fora, só que não tinha grana, né? Então não tinha esse orçamento. E aí o que deu pra comprar foi uma passagem pro Chile. Nunca tinha saído do Brasil, não sabia falar espanhol. E comprei sozinho. Tinha um amigo lá, né, que falou, pô, vem, você fica aqui em casa, vem conhecer. E aí, marinheiro de primeira viagem, comprei a passagem, fui nas datas mais barato, tal. Cheguei lá, depois o meu amigo falou assim, ô, quando você vai voltar? Eu falei, X, tal data. Aí ele, 4 meses, cara? Eu falei, eu nem vi, eu comprei as mais baratas e queria ter a vivência de morar fora e de se virar sozinho, né? Morava com meus pais, tudo. E eu falei, pô, tem que me virar um pouco. E eu nem sabia que tinha 3 meses de turista, cara. Eu ia ficar ilegal no país. Não ia nem entrar. Não, entrei. Entrou? Você entra. Só que aí na hora de sair você tem que pagar uma multa, tal, porque você ficou acima de 3 meses, de 90 dias, né? Mas não sabia. Aí na hora que eu cheguei no meu amigo, nós conversando, tal, ele falou, qual que é a data que você vai voltar? Eu falei, X. Ele falou, 4 meses, você comprou pra 120 dias? Aí eu falei assim, acho que foi. Ele falou, cara, não pode. Eu nem sabia, cara. Nem sabia. Então, assim, caí de gaiato, né? Cliente que compra na internet Exato. Não comprou com a agência. Comprei, não sabia nada. Só sabia que tinha um amigo meu, ele ia me receber lá e eu ia ver o que ia dar. E aí, sempre fui vendedor, sempre trabalhei com vendas, né? Sou da área do marketing com vendas, né? Marketing é venda é marketing. E eu falei, pô, vou lá e vou ver o que vai acontecer. Tiver que lavar banheiro, vou lavar banheiro, vou começar. E dito feito, cara. Entrei no Mercado Central de Santiago. Eu Galeon, um restaurante lá. Eu era tipo captador de brasileiros. Ô Brasil, vem cá, olha o cardápio, tá aí. E colocava o brasileiro pra dentro. Só que nas horas vagas, o que eu fazia? Lavava o banheiro. Tá na chuva pra se molhar, né? Então, foi uma experiência boa, né? A gente lidava com pessoas, uma coisa que eu gosto muito. E aí, do nada, assim, dentro do Mercado Central tinha agência de turismo lá. E eu não era da área, nada, só que você trabalhava com turista, então você falava. E o próprio turista tem a necessidade de perguntar, quando ele vai despreparado pro destino, vê que é brasileiro, não fala bem espanhol ou outro idioma, parece que você tem um imã, me ajuda aqui, tô precisando ver tal coisa. E aí eles começavam a perguntar assim, qual agência aí dentro, que tinha umas 4, qual agência aí dentro é bom os passeios? E eu não conhecia ninguém. E aí eu falei, cara, não sei, aquela agência ali vende bem, tem bastante cliente, tal. Eu falei, pô, os caras sempre me perguntam. Eu vou ali conversar com os caras, ver se... E tinha brasileiros trabalhando também. Aí depois, daqui a pouco fui começando, eu trabalhei, fiquei quase 2 meses no Mercado Central, no restaurante. E aí já comecei a catar amizade com os caras e tal, e aí um dos donos era um peruano, trabalhava com brasileiro e tal. E o brasileiro começou a falar assim, Thales, me indica que eu te dou, sei lá, R$5 por indicação. Eu falei, top. Eu falei, beleza. Que empresa que é boa? Aquela ali, fala com o Renato. E aí, chegava no final de semana, o cara me dava o dinheiro, fazia as contas certinho e tal. Aí o chefe dele começou a olhar, eu falei, cara, o Renato tá vendendo um monte porque o Thales tá trazendo. O cara chegou em mim e fez uma proposta. Você não vai trabalhar comigo? Você ganha comissão assim, assado, assim, assado. Eu falei, cara, não quero entrar só de comissão, não. Eu preciso de um fixo. Porque eu tinha um fixo no mercado, né? Relativamente era bom, na época. Até o meu amigo ganhava um pouco menos que eu, coisa de R$300 a menos. E ele falou, cara, você já começou ganhando um salário excelente aqui no Chile. Né? Coisa que nem o chileno às vezes consegue tirar. Então, né? E a gente teve até uma discussão. Esse um amigo meu, eu falei assim, cara, mas isso pra mim não dá, cara. Eu quero juntar dinheiro. Eu quero levar dinheiro pro Brasil. Eu falei assim, cara, eu não vim aqui pra morar, eu vim aqui pra fazer dinheiro. Então, assim, no mercado, no restaurante, cheguei a vender minhas folgas, cheguei a trabalhar 21 dias sem folga. Caramba. Porque aí tinha uma folga por semana, os caras queriam ir pra balada, eles pagavam pra mim ficar e eu ia ficando. Nós trocávamos as datas e pronto. Então eu cheguei a trabalhar 21 dias pra fazer dinheiro. Igual eu falei, meu pensamento foi pra ter a vivência no exterior e ter... Eu ia falar, fui pra fora, tentei aprender um espanhol, porque em 3 meses, 4 meses você pega um pouquinho. 4 meses, né? Fui errado. E aí aconteceu tudo isso e tal. Aí voltando, senão eu vou me dispersar na conversa, que eu sou meio, né? Voltando lá na proposta. Da proposta. E aí o peruano chegou pra mim, o Davi, e falou assim, cara, vem trabalhar comigo. Eu falei, eu preciso de um fixo. Aí ele, não, fixo não dá, que não sei o que. Eu falei, então não vira.
Aí ele foi, daqui a pouco ele voltou, ele falou, quanto você ganha aí? Aí eu falei, X. Então tá, eu te pago X, mas aí a comissão é diferente, é tanto. Eu falei, beleza, show. Cara, chegava a triplicar o valor do salário com comissão. Então assim, o turismo tava muito forte em 2015, 2016. Sim. Até esse amigo meu, na época, ele já tinha trabalhado outros anos, que ele já estava acho que 3 anos no Chile. Ele já tinha trabalhado no turismo, falou que era melhor ainda, porque na época o real, com ele era 250 o peso pro real. Hoje, pra vocês terem uma ideia, tá 150. Quando eu fui, tava 190. Então o poder aquisitivo do real era maior. Então o pessoal viajava mais. Não falo que era como uma Argentina hoje, porque a Argentina é muito barato para comer lá, né? E o Chile a comida acaba sendo cara. E eu falei, não, quero ter o fixo, e chegava a dobrar o salário e foi muito bom, né? Caí na área do turismo, vendia bastante. Aí vendia bastante e tinha o quê? Bastante dor de cabeça. Por quê? Todo mundo desse chegava paravando no Mercado Central. Ô, Thales, você vendeu isso, vendeu aquilo que eu tinha aprendido, fui no passeio e tal. Você falou que era van nova, van legalizada, que ia guia, falou que parava em 5 lugares, parou só em 1. O motorista mal fala português, não é motorista e guia. Aí eu comecei a ver esse gap aí Esse gap. Conversava com o dono da agência, ele... Não, daqui a pouco o brasileiro vai embora. Aí eu falei, pô, mas ele tá reclamando, ele quer o dinheiro de volta. Ele falou assim, vou dar o transfer de volta. Daqui a pouco eles esquecem. Eu falei, cara, não é legal. Aí aconteceu isso um final de semana, outro final de semana. Chegou no segundo final de semana que começou, porque é temporada, o fluxo é alto, então a gente vendia bastante e o cara não dava conta de ter a sua operação, né? O cara queria saber de vender, né? Hoje eu tenho um exemplo, minha operação é para 400 pessoas, eu vendo até 400 pessoas. O cara vendia para 800 e depois ficava correndo atrás de fornecedor de van, de guia, não conseguia, mandava qualquer peão, cara. Tinha um passeio que acontecia certinho, igual eu falei, eu acabava vendendo bastante, só que tipo assim, às vezes 2, 3 vans paravam depois do Vale Nevado, 5 horas da tarde, e os caras falando, Thales, você vendeu isso aqui, não sei o que, tal. Eu falei, putz, meu. Aí tinha uma outra empresa dentro do mercado, me chamaram pra trabalhar nessa outra empresa, né, concorrente, né, o cara vende bem, brasileiro, tal, fala português. Eu falei, vou pra outra empresa. Chegando na outra empresa, mesma coisa. Eu falei, caramba, meu. E aí começou a me incomodar isso. Mas nesse momento você não tinha se ligado ainda, tipo, pô, eu vou abrir minha concorrência. Eu sempre tive vontade de empreender, né? Tenho amigos empreendedores antes e sempre, vou empreender, mas não tinha nada. Já, antes de eu ir pro Chile, eu sou da área do marketing, então eu trabalhava com publicidade e propaganda, cartão, flyer, fachada de loja, fazia isso. Daqui a pouco eu entrei para a área de automóvel, polimento de carro, que é uma coisa que eu tenho a paixão, fazia polimento de carro, então eu sempre fui da área comercial. E aí chegou lá no turismo, vender eu vendo. Só que aí a execução não era minha. Aí começou a ter esse problema, cara. E aí eu falei, cara, eu já tô há 2 meses aqui. Eu vou ficar ilegal. Aí eu conversei com meu amigo e falei, cara, o que eu preciso aqui pra ficar legal no país? Dá entrada, passaporte, pá. Aí eu peguei da entrada do documento. Falei, agora eu já vou ficar legal. Eu quero ver como vai ser esse mercado. Como e saiu rápido a documentação, tudo? Saiu. Na verdade saiu. Não chegou a ficar ilegal? Não. Legal. Não, porque eu dei entrada. Você deu antes. Isso, demora uns 6 meses para sair o documento, só que quando você dá entrada, aí você já pode ficar. Tá. Né? Hoje mudou bastante coisa. Desde 2015 mudou. Hoje você já tem que pedir um permisso de trabalho aqui do Brasil para ir pro Chile. Na época não. Aí eu pedi um permisso de trabalho, um RUT, né? Que é o RG chileno, é o RUT. E aí eu dei entrada e eu não ficava ilegal. Se a polícia me parasse, eu tenho um papelzinho que tá entrante. Aí é tranquilo. Certo. Aí eu dei entrada e tal, aí comecei a ver, posso ter empresa aqui? Como funciona? E aí, deu uma pesquisada, esse meu amigo também já tinha um conhecimento, ele falou, cara, você com o RUT, na hora que sair, você pode abrir como se fosse uma microempresa, um MEI. Você pode abrir e começar a operar. Tem a regra de faturamento, até X por mês, até X por ano. Igual aqui. Igual aqui. Eu falei, então vamos fazer isso. Aí eu falei, tá, e continuei vendendo. Aí nisso apareceu uma outra agência, uma terceira agência na minha vida, que tava montando uma agência nova. Na verdade era uma mulher que tinha bastante grana. Ela tinha acho que umas 15, 20 vans no aeroporto de transfer, e ela queria entrar na área de turismo, fazer a parte receptiva, não só o transfer. E aí tinha um amigo em comum nosso que tava montando essa equipe, e ele sabia que eu vendia e sabia que eu era da área de marketing. Aí ele me chamou para cuidar das redes sociais da empresa e ajudar o time de vendas. De uma forma bem resumida, porque aconteceram várias coisas, um dia eu te conto mais calma.
Entrei nessa agência e eu tinha uma página no Facebook pessoal minha, chamava Turistando Chile. E eu colocava meu dia a dia ali, mas não de forma como o pessoal faz, eu trabalhando. Eu colocava como se fosse um blog. Na época eu não sabia direito o Facebook. Eu falei, vou começar a alimentar o cliente, agradecimento, o cliente mandava foto, mandava vídeo e colocava lá. Aí começou o Turistando Chile. E em paralelo eu tava com essa agência, trabalhando com essa agência. Aí teve um rolo com essa agência aí que eu vim pro meu... Eu tava trabalhando dele, entre aspas, ilegal, porque eles não tinham me registrado, né? Lá é contrato de trabalho, não é registro em carteira, é contrato de trabalho. A gente, como barriga verde em qualquer país, você vai ficando. Ela me pagou um bom salário para cuidar da parte da rede social. Foi onde eu decidi ficar no país, que aí eu consegui alugar um apartamento. Foi muito engraçado, assim, que tipo, meus pais estavam loucos para me voltar, tudo. E eu liguei pra eles e falei assim, seguinte, compra passagem pra Natal e Ano Novo, vocês passam aqui comigo, que eu não vou voltar pro Brasil. Mas como? Não sei o quê. Aí eu expliquei que tinha arrumado um serviço, que era fixo, que dava pra pagar um aluguel e aluguei um apartamento. E foi assim, foi tudo caminhando pra dar certo, né? O apartamento, normalmente lá você tem que ter contrato, eu não tinha, né? O contrato de trabalho, só que aí você pode dar calção, né? Que é os meses de garantia. Aí a moça falou, você tem que me dar 3 meses de garantia. Como eu já tinha juntado uma grana, eu falei, fechou, eu consigo, né? E aí foi onde tudo começou. Aí eu fiquei uns 8 meses nessa agência, trabalhando, cuidando do marketing, fiz logo, fiz tudo pra empresa. E aí eu pedi pra vir pro casamento da minha irmã, né? Em abril. Eu tinha ido em maio, né? Já tava 11 meses no Chile. E ela falou assim, vai. Mas você não tem direito ainda, que não sei o que. Eu falei, cara, minha irmã vai casar, só preciso de 4, 5 dias. Não, que não sei o que. Eu vi que não gostou muito. Eu falei, beleza. Na hora que eu volto, o que acontece? Me manda embora. Putz. E plena pré-temporada, que era em abril. Aí como tava meu Instagram? Bombando. De pergunta, de gente. E o pessoal perguntando. E eu levava tudo pra agência, né? Porque pra mim, ela me pagava uma comissão também, tinha um salário e comissão. Eu falei, vou jogar tudo pra agência. E aí como ela me mandou embora, eu falei, não, vou fazer operar, vou começar a operar. Já tinha contato de alguns motoristas, comecei a pesquisar, perguntar no mercado qual motorista é bom, qual é isso, aquilo. Comecei a formar a equipe, né? E aí logo nisso saiu meu documento. Eu falei, bora. Aí já abri a empresa e comecei. Comecei a vender com panfleto na rua, aí depois de 2 meses, em abril, voltei pro Chile, em junho ou julho, meu cunhado casou. Aí eu voltei de novo pro Brasil, sabia que ia pro Brasil, já mandei rodar uns panfletos aqui, levei na mala e comecei a destruir. Então, começamos assim, raiz, sabe? Tipo, sem nada, assim, era o celular e o computador e começava. Chegava à noite, começava a fazer logística, pra quem eu ia mandar, como que ia ser a rota. E aí eu comecei a ter o quê? Aquele problema que eu tinha. Para evitar aquele problema, o que eu fiz? Comecei a fazer reunião com o motorista, queria ver qual que o van que era, os documentos da van, histórico de manutenção, se era van legalizada, se ele tinha seguro passageiro, porque eu vendia isso pro cliente. E nessa você filtrou vários aí, imagina. Aí eu filtrei e também vários dor de cabeça com motorista que falava que era tal coisa, motorista que roubava, né? Infelizmente, no turismo, lá acontece muita coisa. Não só chileno, mas como brasileiros também já tive dor de cabeça lá. Então, porque lá o dinheiro roda muito. O turismo, você sabe, o receptivo, tem muita gente na van, às vezes tem que pagar na van, tem que pagar na loja e tal. Como eu não tinha loja ainda, fazia pagar na van. Hoje já não pode mais, né? Por uma lei lá, você não pode pagar no transporte, a não ser táxi e Uber, né? Então, no começo pagava na van, aí eu pedia pro motorista no final do dia passar no meu apartamento pra gente render, fazer as contas, pagar ele, pagar a comissão dele e tal. E aí foi conhecendo vários motoristas, vários tranqueiros e vários gente boa, né? E eu tenho um motorista que tá comigo aí há 9 anos, né? Um deles aí, um abraço pro Hugo Ramírez, tem 71 anos, é um guia formado aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas casou com uma chilena, mora lá 20, se eu não tô falando besteira, 24 anos, 25 anos. A gente fala que ele é o nosso motorista número 1, porque ele tá comigo desde o começo, né? Eu acho que ele entrou de turista no Chile, acho que ele entrou no 5º ou 6º mês. Que legal. Eu conheci ele. Inclusive foi um outro brasileiro, que é o Giba, que é da loja de roupa. Ele tem uma loja de roupa, de aluguel de roupa de permeável e tudo. Apresentou o Hugo e a gente começou a trabalhar. E o Hugo, ele é excelente, sabe? Tipo, certinho e tal. Então, cara,
Se tivesse 10 Hugo ia ser excelente. Ia ser perfeito. Porque tomei bastante cabeçada no começo, né? Normal. Sozinho, tudo. Aí foi passando, comecei a fazer parceria com alguns motoristas, começou a engrenar, passou a primeira temporada. Pô, fiz um dinheiro que eu nunca tinha feito na minha vida. Falei, caramba, meu. Falei, top. Falei, é bom o negócio mesmo, então vamos começar a melhorar isso. Vamos melhorar. E aí, pô, vamos alugar um escritório, tô pensando em alugar um escritório, aí fiquei naquilo, pô, mas será que dá? Tinha um caixa, pô, aquele medo de empreender, porque hoje, com 9 anos, hoje a gente já tem uma estrutura, mas lá no passado a gente não tinha nada. Se eu alugasse um escritório de 2.000 e tivesse nada pra pagar, pra vender, você ia ter que tirar do bolso ou fazer milagre. Sim. E aí foi onde surgiu a história do meu pai. Meu pai estava aposentado, meu pai trabalhou na Volks há 28 anos, se aposentou na Volks. Bacana. E meu pai estava procurando alguma coisa para fazer e minha mãe também sempre foi vendedora, igual eu puxei isso da minha mãe, né? Vendia calcinha, quando ela vendia lingerie, eu ia junto com ela, esticava as calcinhas, eu falei, não, isso aí serve. Eu ajudava ela a vender, tipo, quando eu era moleque, 10 aninhos. Então eu sempre tive isso na veia. E aí eu chamei eles para passar um tempo aqui, falei, vem conhecer aqui, pai, tipo... Entra na sociedade comigo, você compra uma van, porque se eu tivesse uma van, ia fazer aeroporto, ia fazer isso, tal, não sei o quê. Você fazia nesse momento aí só passeio? Passei em aeroporto também, só que aeroporto não dá dinheiro. Se você trabalhar igual eu trabalho, eu ofereço pro cliente, mas tipo, não é o forte. O forte é os passeios. Só que eu falei, pô, se eu tivesse meu pai aqui com uma vanzinha, ia dar pra fazer. Aí ele, eu vou aí, vamos ver quanto que é uma van. Eu falei, uma van pequena, 70, 80 pau, tal, vamos pensar, viu como... Tinha que trabalhar, né, pra estar tudo certinho. Eu falei, vem pra cá, você tem que tirar o documento pra tirar a carteira. Você vai ter que ficar um tempo sem fazer nada, mas você tem que conhecer. Então eu te mando nas vans, você vai conhecendo, vai aprendendo o serviço. Aí eu mandava ele com o Hugo dava uma aula pra ele, com outros motoristas também. O César também trabalhou comigo, um chileno muito bom também. E hoje o César não trabalha mais comigo, trabalha com a concorrência. Mas porque ele tinha van, então ele prestava serviço pra mim. Aí veio a pandemia, ele teve que vender a van dele e aí ele começou a prestar serviço de motorista para uma empresa, concorrência nossa. E aí meu pai foi, minha mãe vendendo comigo na rua, eu e minha mãe vendendo, meu pai nos passeios aprendendo. Aí saiu o documento, já corremos atrás de comprar uma van e aí meu pai começou. Aí o meu pai era campeão de fazer vinícola, né? Porque é van de 7 lugares. Normalmente é privado, sempre privado. E vinícola dá pra fazer 2. O motorista não quer fazer, às vezes, dois serviços no mesmo dia. Ele quer fazer só de manhã e à tarde descansar. E aí meu pai, com sangue nos olhos, fazer dinheiro como eu, né? Tipo, entrou na sociedade e falei, vamos pra cima. Manhã, uma então tarde. Vamos, era um de manhã e uma tarde. Legal. E a gente vendia na rua, né? Aí nesse meio tempo a gente já alugou um escritório pequenininho e tal. Aí nesse meio tempo tinha troca de guarda um dia sim, um dia não. Eu e minha mãe vendendo, levava o cliente pro escritório. Você quer fazer vinícola hoje à tarde? Eu acho que consigo te fazer um preço. Fazia um preço e, pai, volta, deixa os clientes, já passa aqui. Você sai daqui do escritório, vai almoçar 1 hora, senta aqui. O cliente parava no escritório, já pegava e embarcava. Meu pai às vezes levava marmitinha na van, minha mãe dava marmitinha pra ele assim na van, pra ele poder comer na vinícola, né? Enquanto deixava o cliente lá. Então assim, o começo é isso, cara. Foi muito rock and roll, assim, sabe? Total. E meu pai é aquele cara que você dá pra fazer, ele vai fazer bem feito e faz com excelência, sabe? Mas, cara, que legal meu que pai você teve voltava, o apoio deles aí, né? Com certeza, né? Sem eles, tipo, foi uma virada de página, porque eu tava sozinho, tava naquela, né, meio que patinando, não sabia o que fazer, contrato no contrato, e fazendo tudo sozinho, né? Vendia de manhã, né, aquilo lá, você chuta você cruza pra dar fazer o gol, né? Sim. Então, minha mãe vendia igual louca, né? Minha mãe, a gente fala que tem rodinha no pé, ela não para, velho. Ela ia andar o centro inteiro, daqui a pouco, pô, tá quase fechando, ela subia com 4 clientes. Mas, cara, é engraçado, desculpa te cortar, Thales, mas é engraçado você falando aí. Você conseguiu fazer a sua empresa lá, a sua história, baseado, vamos pensar aqui, né, numa falha de venda dos agentes de viagens aqui, né? Porque o cara não vende completo. Por que o cara não vende o passeio aqui já fechado? Também. Porque o cliente vai fazer isso lá. Também. O cliente vai pro Chile, ele não vai ver a neve? Também. Se ele vai lá em julho? Sim. Ele vai. Ele não vai fazer uma vinícola? Ele vai. Sim. Ele vai fazer. Então, ou ele vai comprar aqui, ou ele vai comprar lá, né? Sim. Mas hoje mudou muito, né? Com a pandemia, a internet vem tomando uma forma que hoje, se eu tivesse vendedor na rua, eu tinha quebrado. Porque hoje vende na rua? Vende. Só que eu vendia 100, vamos dar um exemplo, 100 pessoas no dia, hoje eu atenderia 15.
Caiu muito. Hoje o cara já vai com isso completo fechado. Hoje a internet tem isso. E fora que o Instagram estoura, videozinho de indicação, né? O pessoal, vou conhecer o Shopping Costaneira, aí mostra o shopping, então o pessoal já vem falando, então aí veio crescendo, né? Legal. Então, voltando um pouquinho lá atrás, a gente começou assim, meu pai super apoiou, né? E fazia 2 vinícolas no dia, aí do nada surgiu um transfer à noite, meu pai falava, não, eu vou, manda. Aí ele ia, 8 horas da noite, aí voltava 9 horas, aí daqui a pouco tem que levar 2 horas da manhã, tem que levar, não, eu vou. E eu falava, cara, eu sempre falava, você quer descansar? Ok, não vai. E algumas eu falei, pai, não tem como fazer agora, esse daqui você tem que fazer. Ele, não, beleza, vamos. Então assim, cara, era uma pessoa de confiança que você tinha ali, o braço direito. direito. O braço direito, e os dois estavam ali pra, né? E assim, meu pai chegava a fazer uma vinícola de manhã, uma vinícola à tarde, aí tem um ballet high que é um jantar à noite, tipo Los Muchachos nos tangos lá da Argentina, que é um ballet high. Ele fazia levava o pessoal pra jantar, nesse meio tempo ele já ia no hotel, pegava o cliente para levar no aeroporto, trabalhando, voltava, louco. De madrugada fazia, no outro dia já ia fazer vinícola. Então assim, ó, a gente tentava dar um dia de folga na semana, só que às vezes até no dia de folga eu falo assim, pai, você descansou? Porque surgiu 5 pessoas aqui e ele quer fazer um privado agora à tarde. Ele, não, vamos, manda aí e tal. Então assim, e isso foi muito bacana, que deu um up assim na agência no começo. Você não ia ter, dificilmente você teria... E às vezes o cara cobra mais caro, assim, o fornecedor às vezes vai te cobrar mais caro de última hora, e você não consegue, você já negociou com o cliente um preço. Então, com a van eu tinha essa facilidade. Então a van, ela prestava serviço para nossa agência, só que ela ficava à disposição. Então tem dia que, sei lá, uma segunda-feira não teve nada. Meu pai ia descansar. Beleza. Aí nós ia na troca de guarda ou no centro ali, minha mãe já subia com dois, daqui a pouco subia com mais 2, já são 4. Opa, já dá pra operar. Com 4 vamos operar. Pai, à tarde, vinícola conditora. Tá, desculpa, deixa eu te perguntar. O que quer dizer que você ia na troca de guarda? Explica isso aí. Vamos lá. Essa troca de guarda é a chave do negócio aí. Vamos lá, troca de guarda. No Chile tem o Palácio La Moneda, ali em Santiago, que tem a troca de guarda um dia sim, um dia não, que é a escala do carabineiro, né? Então eles fazem um show, uma apresentação ali. Então um dia sim, um dia não aí tem essa apresentação. Então na temporada 90% é brasileiro. Né? Entendi. Então, ali e aí vai no meio da galera só. Até depois começaram a proibir panfletagem. A gente passou imagina. por um monte de coisa. Então, essa troca de guarda era o ápice pra gente fazer o nosso dia, a venda máxima, porque o cliente também chamava no WhatsApp no final do dia. Te vi na troca de guarda, você falou que tinha tal, posso ir pra amanhã. E aí a gente começava a captar o cliente ali. E essa troca de guarda é legal, cara. Eles fazem um espetáculo, né, com cavalo, bacana, com música. Às vezes tocam até música brasileira, assim como agradecimento do pessoal tá ali assistindo eles. Né? E é bem bacana, cara. A gente tem uns vídeos aí no YouTube, é bem legal. E a música, assim, a apresentação, eles... marcha certinho, é bem bacana. Então isso o cliente ele consegue fazer por conta, cara. É uma das dicas que a gente passa. Sim, fica ali. Então, assim, cara, o nosso começo foi basicamente esse, né? Legal. Meu pai apoiando e meus pais, né? E aí depois eu casei, minha esposa foi pra lá também. Minha esposa, pra quem não sabe, ela é dentista, mas é meu braço direito na agência, ela cuida da parte financeira. Lá ela não sabia vender, ela aprendeu a vender. Pra você ter uma ideia, hoje ela vende Conte e Toro como ninguém, sem ter ido na Conditora até hoje. Ela morou 3 anos lá, conhecemos várias vinícolas, só que a Conditora, não sei por que ela não conheceu. Só que ela vendia como se... Igual você comentou de um destino aí. Então, cara, na hora que você tá ali vendendo pessoalmente, você consegue vender o seu peixe pro cliente de uma forma diferente da internet, como a gente tem falado. Sim. E essas 3 pessoas me ajudaram muito, né? Aí teve uma época, a gente chegou a ter 22 funcionários lá, né? Perto da pandemia. Mas quando veio a pandemia em si, a gente tava com 12. A pandemia veio e deu uma quebrada. E um mês antes da pandemia, meu pai pediu para voltar pro Brasil. E a gente meio que tinha já negociado. Falou, pai, baixa temporada, você fica no Brasil. Meu pai tinha acabado de construir a chácara dele. E você volta na outra temporada. Aí meu pai veio em outubro. Aí em outubro teve aquela manifestação no Chile, né? Quebraram tudo e tal. Então o turismo deu aquela quebrada. Meus pais deram uma desanimada. Não sei nem se foi desanimado ou se foi animado com a chácara, porque tinha acabado de construir a chácara. Eles se mudaram pra chácara. Aí eles não queriam mais voltar, não queriam mais, queriam estar no sossego. Com toda a razão. Só que a gente tinha feito um acordo na época. Você trabalha na baixa descansa na baixa temporada e na alta você volta, a van vai estar aqui, você continua. Aí meu pai, não sei se eu quero mais, tô cansado e tal, né?
Sim. Falei, pô, foi 3 anos, meu pai, igual eu falei, igual eu, ralando, sem férias, né? Descansava um pouquinho, eu vinha pro Brasil um final de ano, mas ralando. Então, tipo, vai chegando a idade também, a pessoa quer ser quer por descansar, né? mais direito. Meu pai é aposentado, trabalhou 28 anos na Vox, tipo. Eu falo pra ele até hoje, você é novo ainda, dá pra você trabalhar ainda, não quer passar uma temporada lá? Né? Mas resumindo, quando meu pai decidiu e falou assim, não vou voltar, eu falei, pô, e aí? Ele foi, e aí? Eu falei, e aí que agora vamos ter que fazer a sociedade. Não tem como, né? Vou seguir com você, sendo que o acordo desde o começo foi você entrar com a mão de obra. Sim. Eu também tinha mão de obra. E aí foi, minha mãe, como a gente era marido e mulher, eu, minha esposa, meu pai e minha mãe também, então a gente era os sócios, né, os 4. E aí a gente conversou, eu falei, putz, agora eu vou ter que ter uma conversa com meu pai de sócio, de assim, negócio, sabe? né, tipo, de sócio, de dinheiro, né, que ele começa... e foi ruim pra mim, né, como filho, dar uma notícia pro seu pai. E meu pai ficou sentido. Até hoje, assim, a gente brinca e tal, né? Meu pai se apresenta às vezes brincando na agência quando leva. Minha mãe trabalha comigo até hoje, né? Online. Mas meu pai às vezes brinca assim até hoje, você já apresentou o diretor da empresa e tal, né? Mas a gente vê que isso às vezes machuca ainda. Mas são fases, né, do empreendedorismo. A gente fala que a sociedade é um casamento, né, cara? E chega uma hora que pode dar ruim. É negócio. Negócio, né? não tem jeito. Meu pai ajudou muito, a gente comprou a van junto na época, né? Eu entrei com metade, meu pai entrou com metade. Então, tipo, se não fosse a metade dele, também não ia fazer nada. Como eu tinha uma reserva que eu construí no Chile, a gente deu esse passo. Então, eles foram a chave da virada aí pra gente. A minha esposa também chegou somando. Não é nem da área, chegou arregaçando a manga e trabalhando. Até porque o documento dela tinha que traduzir e tal no país. E, resumindo, foi isso. Veio a pandemia, meus pais já tinham voltado. Eu tava com 12 funcionários. Pra você ter ideia, a pandemia começou lá pro dia 18 de março, né? 18, 19. Isso. Dia 9 de abril é meu aniversário de casamento. A gente tava lá, o Chile teve lockdown, cara. Tive que pedir autorização pra sair de casa pra ir no mercado. E aí nossa cabeça tava a milhão, com funcionário, e a gente trabalha com funcionário registrado. Muitas empresas lá trabalham com freelance, com brasileiro, tudo. A gente procurava trabalhar tudo certinho. E eu falei, pô, e agora? Entregamos 2 pontos de venda dentro de casa de câmbio, que a gente tinha dentro da casa de câmbio stand de venda. Tinha um escritório administrativo de, sei lá, uns 120 metros quadrados, cabia 20 pessoas, mas não tinha tudo isso, né? Mas entre vendedor e administrativo, marketing e tal, a gente tinha 22 pessoas. E nessa época da pandemia ficou com 12, porque veio a manifestação em outubro até fevereiro, começou a crescer de novo em fevereiro, e março, pau. Aí metade pediu pra vir embora pro Brasil, então ficamos com 6. Desses 6, 3 eu tive que mandar embora por questão de caixa. Fiquei com a supervisora na época e 2 vendedores. Um desses era a minha mãe online e mais uma que era a Priscila, que tá com a gente até hoje também. Legal. Então, a gente falou, pô, e agora? A gente teve que dar um passo pra trás. Eu e minha esposa, e aí? O que vai ser? Justo em fevereiro, saiu a documentação dela pra ela poder atuar na área dela. Eu falei, e aí? Qual vai ser? Ela, o quê? Eu falei, sua área tá boa. Você vai querer trabalhar? Aí dia 9 a gente tentava ir jantar, alguma coisa, só que pandemia a gente jantou o macarrão dentro de casa, né? E aí eu tive a conversar sério com ela. Eu falei, e aí, o que vai ser? Você vai trabalhar? Você vai querer trabalhar? Você vai segurar a bronca? Que comigo e minha esposa não tem essa, o dinheiro é de casa. Ela tinha o salarinho dela, eu tinha o meu salário, e o dinheiro era da casa, né? E eu falei, agora você que vai ter que sustentar a casa. Você vai segurar a bronca, trabalhar na sua área? Ela, não tô com cabeça pra isso. Porque ninguém sabia que era pandemia, né? Sim, não, a gente tinha uma perspectiva, né, de quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, avós, né? Nós tínhamos avós, tinha pai e mãe aqui, meus pais estavam aqui, os pais medo de perder as pessoas, a gente né? não sabia o que era. Aí eu chego no dia 9, com dia 18 pro dia 9, sei lá, 10 dias de pandemia, 20 dias de pandemia, a gente bateu o martelo e falou, vamos voltar pro Brasil. Aí entrega 2 pontos de venda, entrega o escritório administrativo, manda 3 pessoas embora. Nosso apartamento, que foi o nosso primeiro apartamento, eu casei aqui, levei ela pra lá, a gente botou o apartamento do jeito que a gente queria. Cara, a gente voltou do apartamento, a gente fez uma limpa, vendemos tudo a preço de banana. Voltamos com 6 contos no bolso, cara. Pra montar outro apartamento aqui, mas com o quê? Com que dinheiro? Com 6 contos você não faz nada. E aí voltamos, ninguém sabia o que era pandemia, eu falei pra ela, vamos voltar, entrega tudo. A gente tem um documento daqui do Chile,
Na hora que a gente voltar, lá pra setembro volta. Esse ano não vai ter temporada, que é o inverno. Não vai ter lá pra setembro, outubro, a gente volta e aluga tudo de novo. Sim, 2 anos. O Chile foi o último país a abrir, né? Se eu não me engano, foi em 2021. Ah, foi o último? Da América Latina foi o último a abrir. E quando abriu, com aqueles seguro de 30 mil Covid, sim, com um monte de restrição. O exame do como que é? O exame do Covid, né? Do Covid tinha que fazer. Então, assim, foi uma burocracia, cara, que isso o cliente... Espantava o cliente. Espantava. Porque o cara, pô, quanto que é? Ah, não, o aeroporto faz o exame, 300 pau de última hora. O cara com 4 pessoas, um pai e 200 de exame, cara. Pra dar errado e o cara não conseguia embarcar. Tem esse risco, né? Pode dar isso positivo. aconteceu comigo. Deu positivo na hora que eu tava embarcando, eu não embarquei. Isso é outra história. Então, assim, cara, veio a pandemia, a gente decidiu de última hora voltar. E aí, dia 29 de abril, a gente veio pro Brasil, voltamos. E aí, começou aquela fase, né? Turismo, devolução, cancelamento, explodindo, né? O caos. E assim, tipo, nesse meio tempo, que foi passando meses, os clientes não entendiam, porque ia viajar em julho, agosto e tal. Já tava dando a época do cliente, o cliente querendo devolução, a empresa com caixa super reduzido, porque a gente fez acerto de todos os funcionários, para eles poderem voltar pro Brasil, tudo e tal. E mantendo os que ficou. Falei, cara, e agora? E aí eu já tinha documento aqui no Brasil, o CNPJ, né? Desde 2018, a empresa desde 2015, mas aqui no Brasil abriu o CNPJ desde 2018, que aí a empresa tinha um CNPJ chileno, né? E aí eu comecei a fazer cadastro nas operadoras, cara. Aí foi onde a gente criou a Turistando Travel. Turistando Travel. Que hoje a gente vende tudo, mas querendo ou não, ainda 90% é Chile, né? Seu know-how é Chile. É Chile. E aí eu comecei a oferecer isso pros clientes. Cara, em vez de eu te devolver, você não quer fazer outro pacote? O cara, como? Aí foi. Eu aqui no Brasil, de novo. ligava. Foi entregando panfleto de novo ali. Ligava e tipo assim, nunca gostei de falar que eu sou chefe. Sempre falava, eu sou gerente da pessoa. Nunca gostei de falar que eu era o dono da agência. E aí eu tive que falar, cara. Conversei com advogados, conversei com desembargador, que era nosso cliente. O cara metendo pau assim no meu telefone. Eu falei, senhor, eu voltei pro Brasil para poder resolver. As minhas condições é essa. Aí teve várias situações chatas e teve várias situações legais que o cliente falou, não, cara, tinha cliente que perdeu a mãe, eu ligando assim, o cara perdeu a mãe. Ele falou, não, cara, eu entendo o que você tá passando, eu acabei de perder a minha mãe. Processo? Eu falei, isso que eu falo pro cara, graças a Deus não. Que bom. Graças a Deus. Pra você ter uma ideia, esse cara desembargador, esse foi o caso mais sério, assim, de quase virar um processo, porque o cara falou e colocou os dois pés no peito falando, e ele já... E pra ele fazer um processo E ele deu, fácil, e ele né? deu a carteirinha, cara, se você não resolver, só pra você ter ideia do que você tá falando, o cara era de Pernambuco. Eu sou desembargador aqui da cidade. Eu falei, Aí eu falei assim, me passa o seu e-mail pra me formalizar, porque eu não vou te fazer a devolução agora. 6 pau tinha ficado o pacote dele, ele pagou à vista. Ele, a mulher e a filha. Só de passeio. Era tudo privado e fez tal. tudo também, fez né? Tudo. Ele não sobrou nada no Chile pra ele não conhecer. E aí nessa época eu só tava vendendo, na época que aconteceu a pandemia era só passeio. Então o cara comprou 6 pau de passeio privado. Acho que foi 4, 5 passeio privado. Cara, o cara, não, porque não sei o que, você tem que devolver meu dinheiro, não sei o que, papapá. Eu falei, doutor, você tá falando que o senhor é desembargador, me manda o seu e-mail. Aí ele mandou lá. Não vou lembrar o nome dele, também não é bom nem falar. Sim, fulano tal, tá arroba. Fulano tal, falei, putz, mano, esse bilhete é verdade. E agora, hein? Coloquei no Google, vi a foto do cara, a mesma foto do Instagram, eu falei, cara. Aí eu liguei de novo pra ele, ele falou assim, seguinte, eu tava vendo aqui, eu não consigo te pagar os 6 pau. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma proposta de pai para filho pra você. Me manda 3 mil, eu esqueço o resto. Eu formalizo assim, formaliza por e-mail e tal. E eu tava assim na conta, nessa época eu já tava pagando alguns clientes, outros comprando passagem e tal. Acho que eu tava com 4,5 na conta. E eu pagando pro funcionário ainda, que também eu acertei alguns funcionários e alguns eu fiz acordo. Cara, eu vou te mandando 500 pau por mês, fica tranquilo. Né? Dá aquele jeito. Sim. Aí eu falei assim, cara, seguinte. E tudo doutor, né? E eu com medo de falar, e aí, mano? Né? Aí eu falei, o cara vai... Eu falei, então, doutor, seguinte, eu entendo a sua posição. É excelente, que você me passou realmente uma proposta de pai para filho, só que eu vou ter que recusar. Ele, como? Eu falei assim, se eu te pagar os 3 pau hoje, eu vou deixar de pagar funcionário meu que trabalhou comigo há 3, 4 anos na empresa. E eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer pro senhor, eu vou te fazer uma contraproposta. Eu vou te pagar 500 reais por mês em 12 vezes. Os 6. 6. E aí eu falei assim, porque você me pagou 6, não 3. Mas eu quero te devolver os 6. Aí ele falou assim, você consegue formalizar isso por e-mail?
Aí eu falei assim, formalizo? Eu falei, gostei da sua atitude, cara. Pra mim, indiferente do dinheiro, sua palavra vai. Você vai me dar sua palavra, só me formaliza por e-mail. Aí eu formalizei certinho. Todo dia 10, todo dia 5 tava mandando dinheiro pro cara. Vai correr risco, né? Então, assim, são coisas que acontecem nos bastidores que ninguém vê, né, cara? Mas bom que isso dá experiência. Sim. Tipo, e ele falou, né? Não comprou ainda. Falou que a próxima viagem pra ele ia, só que ia demorar uns 4 anos pra ele ir pro Chile de novo, porque Bagatela, né? Então o cara já tinha viagem não sei pra onde. Ele começou a falar, trocar ideia, virou meu amigo, começamos a conversar, tudo na mesma ligação que eu já meio que assim, eu já formalizando no e-mail, cara. Porque na hora eu falei, mano, se o cara me dá um processo aqui, cara, aí vai quebrar. Eu falei assim, acabei de voltar da pandemia, voltei pro Brasil, vou perder o CNPJ, vai sujar. Eu já pensei aquele cenário, né, cara? Então eu sou muito ansioso, assim, nessa parte, sabe, cara? É uma coisa que às vezes dá um pouco de medo nisso. Quando aconteceu isso, era isso. Pô, vai dar pau, vai dar BO, vai... Porque ninguém sabia o que era pandemia, ninguém sabia o que ia fazer. Aí eu comecei a ter essa estratégia de vender o Trevio e invertendo, que bom que né? você teve essa sacada de fazer do limão uma limonada, né? Exato. E a gente só... eu falo até hoje que a gente só não quebrou porque a gente trabalha com serviço, né? Porque se fosse qualquer produto, estoque, você tinha quebrado. Sim. E aí eu tive essa sacada de vender pacotes pro cliente. Então, um pacote de R$500 que eu devia pro cliente, o cara comprava 3 mil. Eu descontava, né, os 500 que eu devia, o cara parcelava no meu cartão também, porque eu não tinha. Então, tudo eu fui pedalando, né? Hoje eu tenho um limite do cartão top, porque dá até medo, né? Você deixa lá o que você usa no mês, mas tem um limite lá pra liberar, você fala, pô, mas porque eu usei bastante, fui parcelando e o cartão é isso, né? Você vai dando. Eu falei, bom que comecei a usar, a acumular pontos, né? Acumula ali. Bom, resumindo é isso, cara. Minha história. Caramba, cara. Meu Deus do céu. Então é isso, cara. Mas vamos puxar um pouquinho pra você agora. Tava pensando aqui, tipo, uma coisa interessante que eu faço, não sei se você faz, é vender o seguro pros clientes, cara. Seguro viagem, eu tive na viagem agora, eu acabei de fazer um fan tour lá pro Chile, eu acabei adquirindo um seguro e tinha direito até a sala VIP, cara. Eu fiz um vídeo lá, a galera começou a perguntar e eu vi que o pessoal não sabe usar o cartão. Eu também não sei muito bem, né, da parte do cartão, eu sei vender o seguro viagem, que tem direito a extravio de bagagem, um monte de coisa, né, mas eu não sei como funciona a parte quando o cliente tem cartão. Você tinha falado que consegue converter algumas vendas, né, de cartão de seguro aí. Cara, é legal essa pergunta. Aliás, não é legal não, ela é muito importante porque a gente tem... Eu sempre ofereço seguro viagem para todo cliente meu que viaja, seja nacional ou internacional, tá? Ofereço por quê? Porque já tive problemas no passado do cliente ter problema em viagem. Eu já presenciei esse problema, na verdade. O cliente teve um problema e não tinha nada. Não tinha o seguro, e aí ele entrou com uma ação contra a agência porque não foi oferecido o seguro. Verdade, tem isso. Então a gente oferece e deixa a cargo do cliente, quero ou não quero. Mas o ponto interessante do seguro viagem, quando a gente coloca ele em comparação com o seguro do cartão, né? Porque a maioria dos clientes, principalmente os clientes que fazem viagens internacionais, falam pra gente, não, mas eu tenho um seguro aqui do meu cartão, Black, Platinum, Master, Gold, Plus, enfim. E o meu seguro cobre. Não, legal, beleza. Mas como funciona o seguro de um cartão de crédito e como funciona um seguro viagem? É interessante para as pessoas saberem o seguinte, o seguro do cartão de crédito, ele é apenas para o dono do cartão, certo? Ele precisa comprar a viagem naquele cartão, e no destino ele vai usar o cartão para pagar o hospital se ele tiver algum problema de saúde. Então ele tá lá, enfim, quebrou um braço, precisa ir para o hospital, ele vai para o hospital, ele vai então, pagar no cartão para o cartão para reembolsar, ou seja, tem que ter um limite. Mesmo um cartão Black, tudo bem, a gente sabe que não é assim, unlimited, tem um limite. E estamos falando aqui de uma viagem para a Europa ou Estados Unidos, até a América do Sul. Vai num hospital nos Estados Unidos, você quebrou um braço, vai no hospital nos Estados Unidos, você vai ver quanto você vai gastar. 20, 30 mil dólares. Quem tem um limite de 20, 30 mil dólares no cartão? Para você pagar e depois aguardar o reembolso. Então, mesmo só isso, se você tem um limite, mas... Pode falar.
Se o cara que tem 30 mil aí de limite, o cara não vai se importar de comprar um seguro. Pois é, porque é barato. E além disso, o seguro do cartão ele só vai cobrir isso. É uma assistência de saúde, só. Um seguro viagem, que as agências vendem, que nós vendemos, ele é completo. Ele tem ali, na maioria das seguradoras, são itens de cancelamento. Então, normalmente tem 20, 25 itens de cancelamento. O que é isso? Antes da viagem ser realizada, motivos de cancelamento, exatamente. Antes da viagem ser realizada, poxa, eu fui demitido. A maioria das seguradoras tem isso nesses motivos. O cara foi demitido. E ele fala, pô, não quero viajar porque eu tenho um gasto. Ele consegue comprovar que ele foi demitido e a seguradora vai e cobre até X mil dólares, né? Às vezes esse valor cobre todas as multas, ou às vezes não cobre, mas vai cobrir quase todas as multas. Então ele praticamente não tem prejuízo. Vai cobrir, às vezes, uma assistência de bagagem. Poxa, a bagagem foi extraviada. O seguro vai te depositar um valor onde você vai poder pelo menos comprar alguns itens ali de higiene pessoal ou duas trocas de roupa. Exato. Fora N outras coisas que daria para ficar falando aqui só do que tem em seguro. Então, o seguro viagem ele é muito completo. E às vezes, vamos falar agora de Brasil. Para uma viagem de Brasil, pô, Thales, cara, você compra um pacote, sei lá, de 15 mil reais para ficar num resort. Que tem toboágua, que tem isso, aqui, você pode acontecer alguma coisa. Quanto custa o seguro? 40 reais por cabeça. É irrisório o valor, gente. É irrisório. Eu tenho recentemente um amigo viajou comigo, não, comprou a viagem comigo, e aí tá tudo, eu falei, cara, ele foi pra Bahia, foi pra Salvador, eu falei, cara, você vai comprar o seguro? Ele falou, seguro, mas eu tenho do cartão, mesmo papo. Expliquei um pouquinho pra ele, aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, você compra? Eu falei, eu não saio de casa sem seguro viagem. Ele falou, não precisa falar mais nada. Confiou no meu trabalho, né? Enfim, no que eu estava dizendo, e comprou o seguro. É de extrema importância a gente saber essa diferença, porque os clientes colocam aí, eu tenho o seguro do cartão. Né? Dessas indas e vindas que eu morava no Chile, cara, é que eu perdi meu passaporte, dá uma raiva, cara, que eu acho que eu tava com todas as folhas carimbadas do Chile. Só do Chile? Já fui umas... Que legal, cara. Devia ter uns 30 carimbos lá. Fui e voltei umas 15 vezes. Nessas 15 vezes que eu fui e voltei, eu já perdi 3 malas pra Latam. Uma delas ela pagaram. Então, ou seja, 2 malas de 23 quilos eu perdi. Nunca chegou? Quebraram. Quebraram. Uma eles conseguiram arrumar, que foi um pezinho só, mandou arrumar. E uma eles pagaram. Então, eu acho que foi 4 vezes que aconteceu. 2 eu perdi mesmo, que... não, esse ralado já tava. Você com a mala zero e pareceu com um baita de um ralado. Um zíper estourado. Aí os caras, não, esse aqui já tava. Aí, tipo... Dá pra você brigar? Dá pra você brigar, mas por um valor de 300, 400 pau a mala. E se você tem um seguro, é mais ou menos esse valor que cobra. Então, eu não sabia. É barriga verde, né, cara? Eu só era o receptivo lá, não me ligava por essas coisas. E aí, casei com a minha esposa, a gente foi pra lua de mel. Outra situação. Fui pra Cancún, top, maravilha, tal. Fomos entrar na praia, a onda veio, empurrou a minha esposa pra cima de mim, ela me deu um chute, né? Deu uma sacada no dedo do pé dela. Ficou roxo e tal. Fomos no hotel, tava no Hard Rock, em Cancún. E, na verdade, Riviera Maya, que é do lado. E não, porque tem enfermagem. Falei, tem enfermagem, um hotel top. Não, beleza, vai lá. Falei, colocou gelinho, vou dar um remédio pra sua esposa. Cara, eu não ligo pro nome de remédio. Era um remédio que aqui no Brasil custa 20 reais. 20, 30 reais, que é pra dor. E a gente não tinha levado nada, tipo... Marinha de primeira viagem, assim, tipo, trabalha com turismo, deixa tudo... É aquilo que eu falo pra minha esposa, tudo nosso fica pra última hora. E aí, chegou na hora da conta do hotel, os caras me cobrou $70, cara. O remédio, não foi nem assistência free, pelo plano que a gente tava no hotel, só que o remédio $70. A minha esposa quase caiu pra trás, que ela é da área de saúde, ela entende um pouco do remédio, tudo em casa é remédio com ela. Ela falou assim, não acredito, eles cobraram 10 remédios desse daqui, tá louco, que não sei o quê. E se eu tivesse o seguro, eles iam me reembolsar. Sim. Eu teria pagado lá ou acionado a assistência médica, que tem como você fazer isso. Então, tipo, quanto que é um seguro pro México? 150 reais, 200 reais por uma semana? Pra Chile tá na faixa de 120 uma semana. Planos a partir de 120. Então, tipo, você fala, é irrisório. É muito pequeno perto do valor total da viagem. Sabe o que eu faço também? Até em Fantour, cara, eu compro seguro. Eu compro. Você tem algumas que dão, né? Seguro embutido, sim. Legal. Agora, quando não tem... Não, eu compro. Cara, eu já não tenho... Eu não tenho convênio médico. Não tenho filho, a minha esposa optando por não ter. Vai gastar um dinheiro no médico? Legal, beleza. Agora, se eu estiver viajando aqui no Brasil e precisar usar, eu tenho seguro. Você faz 40, 50 reais se quando você quebrar o dedo e tal, quanto que não é?
Sim. Né? Então, ou senão você vai ter que ficar no SUS, que, né? Imagina, numa viagem você tem que ficar um dia no SUS. Então você quer resolver o mais rápido possível, vai dar muito né? certo, né? Exato. Então, cara, são coisas que o cliente às vezes não percebe, que é importante, né? E de extrema valia para ele estar viajando tranquilo. Qualquer coisa pode acontecer, seja malas, seja o voo atrasado, né? As situações de perder o emprego. Hoje tem algumas seguradoras, não sei se são todas, mas a grande maioria trabalha até com aquele telechamada, né? O atendimento de telechamada. Então, às vezes é algo mais simples. Pô, tô com uma febre aqui. O médico faz a avaliação ali no quarto do hotel mesmo e tal, já te receita e você resolve. Você não vai precisar ir para o hospital, enfim, tem que gastar um valor e tal. Então, o seguro realmente ele é fundamental. É uma mão na roda. E tem cliente que não compra. Tipo, hoje, eu e minha esposa já sabe, vai viajar, então a gente já compra, já se programa, sabe? Porque é uma coisa simples e que pode te ajudar bastante, cara. Com certeza. Então, fica aí a dica para quem não vende. Né? Com certeza. Pra quem não vende, pra quem não compra, fica a dica aí. Cara, mas, velho, vamos falar um pouco do Chile ali? Fala, pô, você tá aí, vamos colocar 10 anos de experiência no Chile, vai? 9 anos esse 9 anos. Setembro cumpri 9 anos. Que você... você falou, você estava contando aí, você falou de baixa temporada, alta temporada. Quando o que é? Cara, vamos lá. A baixa temporada e a alta temporada no Chile. Falando desse... E o que você indica? Quantos dias de viagem ali, o básico e alguns passeios, enfim. Legal. Vamos lá, falando de Santiago. Porque Santiago, Chile é muito extenso. Sim. Ele é fininho, mas é compridão, né? Então tem Atacama, tem a parte de Patagônia. Aí esses Patagônia e Atacama é temporada o ano inteiro. Certo. Porque faz passeio o ano inteiro. Santiago também faz passeio o ano inteiro. Só que qual é o plus de Santiago? Neve. Certo. É um dos países mais perto pra gente ver neve, é Argentina e Santiago. Normalmente são 2 meses de alta temporada, que é neve em abundância, para abrir os centros de esqui, né? Que é julho e agosto. Legal. Só que começa a nevar no finalzinho de junho, comecinho de julho, para abrir os parques, e vai até a primeira semana de setembro. É uma média, né? Então essa é a alta temporada de Santiago. Certo. Né? A gente sempre recomenda Santiago no mínimo 5 dias. Mínimo. E o máximo 7 dias dá para aproveitar bastante. Né? Porque a gente coloca assim, 5 dias. Aí você pega o voo de chegada, não dá pra fazer de repente nada, ou faz uma vinícola na parte da tarde se o voo é de manhã. Faz 3 passeios, colocar, vamos falar em alta temporada, o Andes Panorâmico, que é Farellones e Vale Nevado, Valparaíso Vinha del Mar e uma vinícola de meio período, que meio período o cliente anda no centro ou faz um city tour. E no outro dia já volta também. Então no mínimo 5 dias ele vai fazer 2 a 3 passeios e algumas coisas que eles fazem por conta, seu São Cristóvão, seu Santa Lucia, anda um pouco ali no centro, se ele não pegou o City Tour. Então, no mínimo é 5. E 7 eu acho que é um número legal, porque dá pra fazer uma programação de 5 dias de passeio. Né? Faz 3 passeios o dia inteiro, um passeio meio período, outro dia ele fica livre pra fazer compra, pra ir no shopping, pra ir no mirante, coisas que os clientes fazem por conta. Né? Então, no mínimo, assim, é de 5 a 7 dias que a gente recomenda. Santiago. Ah, vou fazer Atacama, né? Atacama também, 5 a 7 dias. Só Atacama. Tem cliente que quer fazer os dois juntos, Santiago e Atacama. É 2 horas e meia de viagem, então tem que pegar voo. Tem cliente que me cota, quanto que é para levar para Termas de Puritama, que fica no Atacama e ele vai ficar em Santiago. Ah, você tem que pegar. Ah, não sabia que tinha que pegar voo. Aí ele vai ver, só tenho 7 dias. Não dá. Né? No mínimo, assim, mínimo apertado, para fazer os 2 é 10 dias. Legal. Né? Aí você vai fazer aquela programação que eu falei, de 3 dias no meio, os aéreos, e depois mais a mesma coisa, o aéreo de chegada e o aéreo de volta do Atacama. Certo. É mais 3 dias. O Atacama acaba sendo um investimento um pouco mais pesado. Então, ficar 3 dias só de passeio é pouco. Entendi. Acaba sendo pouco. Então, legal no mínimo é 7 dias lá. Então, o cenário ideal é 14 dias para fazer os 2. Isso é o cenário ideal. Certo. Para o cliente aproveitar e não fazer corrido. Porque assim, Atacama cansa. Né? É altitude, é seco, é sol. Então, assim, e o próprio passeio ali em Santiago, né? Você fazer uma vinícola, voltar, ou você fazer um Vale Nevado, isso cansa. E outra, eu acho interessante, já que você está numa cidade como Santiago, capital, você também conhecer a cidade, né? Sim. Passear um dia, você conhecer o mercado municipal, né? Que normalmente as pessoas conhecem nas cidades. Então, acho que 7 dias aí, bacana a sua dica aí, legal. E para entender, então, Vale Nevado e Farellones
é neve. São estações de esqui na Estações Cordilheira. de esqui. A gente tem hoje 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 passeios de neve, né? Que para o cliente conhecer neve. Então, na montanha de Lobarnetia fica Farellones, que é a primeira estação e parque de neve. É o Colorado, La Parva e Vale Nevado. Tudo isso aí está centro de esqui, tá? O único que é parque é o parque de Farellones. Por que parque? Ele tem tirolesa, teleférico, esquibunda, aquelas boias gigantes para criança, para adulto. E legal, então a Farellones é até mais indicado se for tiver Mais com criança indicado. aí pequena, né? Exatamente. É o único que a criança vai ter uma imersão com a neve. E aí, no Vale Nevado, tanto o Vale Nevado quanto o Colorado e La Parva, é só centro de esqui. Então, se o cliente... Para todos os níveis, desde o iniciante até exatamente. o expert. Isso. Tem vários tipos de cor das pistas, né? A vermelha, a preta, aí cada um tem a sua dificuldade. Legal. Essas outras 3 estações, La Parva, Colorado e Vale Nevado, é só centro de esqui. Então, se o cliente for lá, ele só vai ver a pista. O máximo que ele vai fazer é tomar um café, comer alguma coisa. E se ele quiser esquiar, ele vai esquiar. Mas Exato. Pro fora serviço panorâmico, que a gente vende o Andes panorâmico, a gente recomenda ele entrar no parque de Farellones. Ah, Thales, eu não quero entrar. O ticket tá custando, sei lá, R$250. Pô, tô com 4 pessoas, milão. Beleza, o cliente não quer. Então a gente vende o panorâmico, que a gente passa no Farellones, deixa o pessoal que vai entrar, a gente sobe até o Vale Nevado. Quando o Vale Nevado abre as portas pro Ski Day, a gente não consegue subir até o final, que é onde tem o hotel. É onde tem o mirante, a pessoa entra ali onde quer a pista, mas quando abre a pista, o parque não... O Vale Nevado não deixa subir até lá em cima. Eles fazem, a gente para no estacionamento. Do estacionamento o cliente tem que pegar uma van deles, um ônibus, e subir. Subiu, ele vai ver o parapeito, olhar a pista, o pessoal esquiando, e é isso. Entendi. Ele vai ver neve. Aí a gente fala, pô, você vai perder 1h30 subindo e descendo só pra você ver uma paisagem. É que o Vale Nevado ele é famoso, todo mundo quer tirar uma foto. É um E resort marcar lá, né? Marcar Vale lá, Nevado, Vale Nevado. O pessoal brinca, mas qual é a diferença? Fora o parque, qual é a diferença do Farellones para o Colorado e tal? Você vai na praia, o que você vê, Rafa? Areia e mar. E mar. A paisagem, cada um tem sua beleza, uma praia mais brava. Vale Nevado e Farellones é a mesma coisa. Sim. Se eu o que chegasse, o que muda é a atração no local que você vai fazer ali, né? Se eu te levar por com as cegas na montanha, te jogar no Farellones, falar assim, aqui é Vale Nevado, você fala, nossa, cara, que lindo, que legal. Só que aí a gente tem que explicar isso pro cliente. Claro. Porque às vezes o cliente fala assim, não, porque eu vi lá a boia no Vale Nevado, que é o esquibunda. Não tem. E aí o cliente sobe pro Vale Nevado, pensando que vai ter uma atração lá e não tem. Legal, né? O máximo que tem para quem não vai esquiar no Vale Nevado é um teleférico com almoço. É um ticket que você compra, um menu, aí você tem direito a subir o teleférico, almoçar e descer. É legal, é legal. Só que se eu subir pra montanha pra comer... pra ver neve, né, ali. Então é legal brincar com a Não, neve, e é legal isso, porque assim, tem clientes, eu tive esse tipo de situação na agência do cliente falar, então eu quero ir para Santiago, eu quero ficar hospedado em Vale Nevado. Ok, tudo bem, você vai esquiar? Não, eu não sei esquiar. Tá, acredito que deve ter aula lá, né? Tem aula. Mas beleza, aí o cliente quer ficar uma semana lá com uma criança de 8 anos. Não vai aproveitar. Cara, assim... Compensa, então, pelo que você está dizendo, ficar em Santiago, faz um passeio, conhece Vale Nevado, até paga uma aula, passa um dia lá esquiando, e vai para Farellones também, passa um dia lá, brinca na neve, faz o esquibunda, desce de boia. Exatamente. Acho que vai aproveitar muito mais, né? Ambos, tanto o parque como as outras estações de esqui, tem aula, equipamento para alugar, pra fazer aula. Qual é o pulo do gato que eu falo para os clientes? Você já esquiou? Não. É a primeira vez? É. Você já subiu a cordilheira? Já subiu neve? Não. Legal. Então vai para Farellones. Ah, mas eu quero fazer ski day no Vale Nevado. Vai para Farellones. Deixa um dia em aberto. Se você gostar, você volta pro Vale Nevado. Por quê? Farellones, custo-benefício é melhor. Pista para iniciante é melhor. O valor da aula é mais barato, tá? E o que acontece, Rafa? Você vai fazer aula, você vai cansar. É 1 hora de aula. Você cansa. Você tá a 2.000 e poucos metros a nível do mar. Altitude. Tem isso também, né? A gente que é um pouquinho mais cheinho sente ofegante. Não só isso, eu já tive clientes que é crossfiteiro e sente falta de ar lá em cima. Por exercício, você força o seu corpo. Então você desce, aí você tem que subir caminhando algumas partes,
pra poder fazer o esporte de novo. Aí você desce de novo. Você desce, cai, cai de bunda. Tá. Todo mundo vai cair de bunda fazendo ski ou snow. Então ele vai aprender. Então assim, 1 hora de aula você já tá morto. Aí normalmente você vai fazer mais um pouquinho por conta, já deu a hora do almoço. No Farellones ele pega o equipamento, guarda e vai fazer as outras atividades. Aí ele vai fazer teleférico, tirolesa, esquibunda. Ele vai aproveitar o parque. E o ticket é o mesmo. A diferença é ele vai pagar aula ou não e alugar o equipamento ou não. É isso. Legal. Agora já no Vale Nevado, é Colorado e tal, se ele cansou, ele vai guardar o equipamento e vai ficar assim, não tem o que fazer. Aí vai ter que ficar esperando a van passar lá 4 horas pra pegar ele. 3,5, 4 horas. Então, não, eu quero o Vale Nevado. Cara, então faz primeiro Farellones, tenta esquiar, conseguiu, gostou. Minha esposa fez 10 minutos de aula e desistiu, porque não é pra ela. No dia que a gente foi fazer, ela, não é pra mim. Não conseguia parar em pé. A minha esposa nunca foi do esporte, então ela não conseguia parar em pé. Ela falou, é pra mim. Guardou o equipamento e foi conhecer o resto do parque. E eu fiquei lá fazendo uma aula e tal, cansei. Parei na hora de comer, eu falei, não vou fazer mais, guardei o equipamento. Acabou. Até a dica que a gente passa pro cliente. Legal. Gostou, aprendeu a esquiar ou já sabe, aí sim ele pode falar, não, agora eu vou no Vale Nevado, vou pegar um ski day, que é quase o dobro do valor, porque é um investimento, é um esporte caro. Né? Aí o cara paga mó caro pra falar que foi no Vale Nevado e caiu de bunda 2 vezes e desistiu. Porque vai cair. Você vai cair, lógico. Nunca conseguiu, vai cair. Entendeu? E com a Turistando, o cliente consegue comprar daqui já o ingresso para Farellones ou não? Isso é vendido somente lá, Cara, na entrada do parque? Consegue. A gente tem essa opção de vender para o cliente, só que a gente optou esse ano não trabalhar assim. Por quê? Não é falando mal dos parques, mas é um problema que tem nos parques, tanto Vale Nevado quanto Farellones, ou qualquer estação de esqui ali. Igual hoje. Hoje nevou muito, fechou o parque. Se eu já tivesse comprado o ticket pro cliente... Não dá para trocar essa data? Ou cara, dá, mas é difícil? Dá, mas é muito difícil. Entendi. Pra mim atender o seu cliente, eu tenho que comprar de novo o outro e ficar brigando com eles 1 semana. Então assim, operacionalmente é cansativo. É custoso, porque a gente tá falando aí um ticket de R$250. Imagine, 10 pessoas é 2,5 pau. E eu ficar pendurado 2,5 pau pra saúde da empresa financeiramente, isso não é legal. Então a gente começou a ter muito problema nos últimos 2 anos que a gente trabalhou. E aí eu te vendia por 250. Você vendia por 250 pro seu cliente. Chega lá, 2 por 1. Aí o cliente vai falar assim, pô, você me enganou. Entendi. 3 por 2. Principalmente Vale Nevado. Ski Day faz 3 por 2. Aí você vendeu lá o ticket de R$600 pro Ski Day. Chega no Vale Nevado, o cara paga 1.200, entra 3 pessoas, sai por 400. O cara pagou 600 pra você. Não é R$50 que o cara, não, beleza. É 200, cara. Então o ideal é o cara compra o passeio, eu quero ir, vou para Farellones, e chega lá no parque, ele vê qual é a condição melhor de ingresso, ele aluga a roupa, enfim. Exato. E a gente dá a dica. Você quer, já fiz uma aula, já esquiei no Canadá. Legal, então, ó, é Colorado, Vale Nevado, ó, custa tanto. A gente já dá essa assessor pro cara já se preparar. Se chegar lá e ter uma promoção, top pra ele. E a gente explica que pode ter promoção. E às vezes na semana, por exemplo, o ano passado de quinta-feira era mais barato no Vale Nevado. Você tinha acho que 25, 30% de desconto. Então a gente ia combinar, você quer esquiar? Vai de quinta-feira. Pra mim também operacionalmente é melhor porque eu faço um fluxo de movimento ali. Então ao invés de ir com 5 pessoas, eu vou com 10 no mesmo dia. Sim. Então isso é legal. E isso a gente ajuda o cliente. E outra coisa que eu falei que não é falando mal dos parques, você chegava lá, você tava com ticket, o cliente tinha que pegar fila de novo. Porque a organização do parque não tava esperando. Por quê? Cada ano muda. É tudo pessoa nova, tudo molecada nova. Entendi. Porque é um trabalho temporário. Tem alguns que já trabalhou 5 anos lá, mas normalmente tem de 10 é novo. Então ele não sabe pra onde vai, aí o guia já pegou os tickets pra adiantar, tem que pegar fila de novo. Aí o cliente fala, mas você vendeu pra mim sem fila. Aí começa a reclamação, sem fila. Então é mais fácil ele comprar direto no parque, se tem alguma promoção ele já usufrui. Não tem perigo dele ficar sem ticket, não tem perigo de chegar lá tá lotado, de não conseguir entrar, porque a gente sai cedo. A diferença, um dos diferenciais da nossa agência, a gente sai cedo para ser um dos primeiros a chegar no parque. Legal. Pega uma fila? Pega. É temporada. Alta temporada. Sim, né? Tá todo mundo lá. E outra coisa que aconteceu muito ano passado no Vale Nevado foi, tinha um ski day, os caras faziam eles pegarem fila para pegar um outro ticket para liberar eles entrar junto com o pessoal que não comprou.
Então que sentido ele comprou antes para não pegar fila? Se Então antecipou a organização do parque cada ano muda. Né? E como eu falei do estacionamento, chegou ano passado, teve uma hora que eles vetaram o turista panorâmico, porque estava com uma alta demanda no resort, estava lotado, todo mundo querendo esquiar. Eles falam assim, ó, quem não tiver o ticket não sobe. Entendi. Aí o cliente ficou frustrado, falou, pô, mas você falou que dava para ir até o estacionamento. Realmente dava, só que mudou as contas. Então por isso que a gente fala, trabalhar no receptivo no Chile, pelo menos, a gente sempre fala que é a data de disposição da empresa. Não é para minha empresa, que eu vou querer que ele vai na segunda, não. Porque a gente monta o melhor cronograma. Perfeito. A gente não coloca normalmente 2 dias de neve seguido, porque neve cansa. O cliente às vezes, não, quero esquiar 2 dias seguidos. Cara, cansa. Põe uma vinícola no outro dia, que é meio período. Ele vai descansar, ele vai dar uma andada no centro, depois no outro dia ele sobe. Porque é um passeio que sai cedo, volta tarde. Né? Pensa, ele sai 5h30 da manhã, ele vai voltar tipo 7 horas da noite. A duração de transporte dá tudo isso. E cansa. A altitude cansa, fica com sono, né? Seu corpo dá aquela... Depois que você almoça, parece que o corpo dá aquela amolecida. Então, assim, aí muita cliente fala assim, então, troca o meu passeio de amanhã, já tá tudo organizado, aí não tem como trocar. Aí muitas vezes dá no show. Por quê? Porque o cliente quis fazer 2 passeios seguidos. Sim. Então a gente recomenda fazer isso passado. Tem vezes que operacionalmente tem que ser. Igual que aconteceu essa semana. Dia 13 fechou, dia 14 fechou o caminho. Até amanhã tá fechado o Farellones. Não consegue subir até Vale Nevado. Porque estão falando que vai ser a nevasca mais forte da temporada. Entendi. Não consegue chegar até o parque. O parque falou que ia abrir amanhã às 11 horas. Hoje cedo já chegou outra notificação. Falando que não vai abrir amanhã, só domingo. Segundo previsões ainda. Aí se o cliente tem dias, a gente vai remanejando o cliente. Joga a vinícola que você tinha depois de amanhã, faz amanhã, que aí a gente remaneja. Por isso que eu acho que é importante ter o receptivo. Exato. Então os nossos clientes, tanto da Maoli quanto da Turistando aqui no Brasil, com certeza, tem que sair com isso planejado daqui, comprar com a Turistando Chile, para ter esse atendimento e esse remanejamento e não correr um risco. Né? E não só isso também, porque igual eu comentei com você nos bastidores, o Chile é um país sísmico. Certo. Tem temblor, que é o terremoto até 2 pontos, não sei o que, eles falam temblor, que dá uma tremidinha que a gente não sente na rua. Passando disso, o que o turista já vai sentir, ele já fica assustado. Então se a gente sabe que vai ter uma previsão de terremoto acima de 2, não lembro agora de cabeça, 2,5, 2,7, a gente já evita de fazer alguns passeios. Por exemplo, a Cordilheira, Viana do Mar, Valparaíso, que é oceano, porque pode ter tsunami. Lá em Valparaíso, em Viana do Mar, você vê lá, plaquinha, zona de tsunami, recuo, você vê tudo isso. Por quê? Pode ter. Imaginem lá, eu tô com 2 vans, sei lá, uma van de 15, tá lá na zona de tsunami, o que eu vou fazer? Então a gente tenta evitar algumas coisas, né? Como também avalanche na montanha, acontece, previsão de nevasca, teve casos de van ficar parada no Vale Nevado para descer, para ir pro aeroporto, e o cara perdeu o voo, porque ficou preso. Sim. Então a gente não deixa para última hora também. Condições climáticas, né? Então, a natureza não tem como prever. Condições climáticas e também operação. Eu posso operar todos os passeios todos os dias. Por exemplo, vinícola, tem de manhã e à tarde. Eu posso operar qualquer horário. Só que a vinícola não aceita reserva acima de 30 dias. Aí você vende para mim lá para setembro, eu vou operar o seu cliente, legal. Aí o cliente colocou lá PM. Aí eu vou fazer a reserva daqui a um mês, faço a reserva, não tem mais. Esse dia vai ter um evento da polícia, do Carabineiro do Chile. Fechou a vinícola para fazer um evento. O que eu posso fazer? Tem que remanejar o cliente. Sim. Ou não tem à tarde, tem que fazer de manhã, porque então, já tá o cliente lotado. tem que entender que tem então, que ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade, né? Mesmo no serviço privado, a gente te ajuda a montar um cronograma, tem uma certa flexibilidade de horário privado. Em vez de sair 5h30, eu quero sair 6 horas. Beleza, é só um hotel só, é um serviço mais privado. Agora, a gente tem que ter essa certa flexibilidade por causa disso. Que o país é um país sísmico, país com neve. E outra, manifestações. Santiago tem muita manifestação. Parece a Paulista com manifestação de vez em quando. E aí muda o quê? Fluxo de trânsito. Sim. Então muda tudo isso. Então a gente tenta explicar para o cliente, tem cliente que não quer. Não, eu quero esse cronograma, senão eu não fecho com você. Cara, eu prefiro que não feche, porque eu chegar lá na frente e depois vai ter dor de cabeça. Eu acho que o cliente precisa confiar, né, na gente. Exato. Né? A gente está aqui passar mostrando que a gente tem um conhecimento. Clientes e clientes, né? Sim. A gente lidar com pessoas tem hora que é difícil. Sim. Né? Tem que saber lidar e tal. Mas
Eu acho que, resumindo do Chile, é isso, cara. Você me Legal. perguntou, 5 a 7 dias, dá pra fazer uma programação bem bacana. Não é só todo dia de passeio com a Turistando, a gente passa várias dicas do que fazer por conta. Tem museu, tem museu interativo pra criança, sabe? Tem museu que é gratuito, tem museu que você paga, tipo, R$20 e entra. É muito legal, tá? Acho que é isso. Se quiser perguntar mais alguma coisa do destino. Cara, não. Eu acho que o principal pra gente falar sobre destino, porque são dúvidas que geram principalmente em relação à neve e à temporada, eu acho que a ideia era essa. Legal. Bom, o que você precisar, sabe, pode contar com a gente. Com certeza, né? Já conto. Parceria aí já de algumas datas. Então, é isso, Rafa. Queria agradecer você pela presença aí. Nosso primeiro podcast aí do Turistando. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer. A gente com esse papo aqui bacana. É bom que esclarece, que tira algumas dúvidas. E espero que a gente volte para falar de outros assuntos. Bom, vamos voltar sim, com certeza. Vamos fazer umas lives aí também. Com certeza. Legal demais. Rafa, obrigado aí, pessoal do estúdio aí. Então é isso, rapaziada. Você que vem seguindo aí o primeiro podcast. Vamos ver se a gente produz mais. Pedir a força de vocês aí de compartilhar. Dá o seu like, joinha, arrasta pra cima, fala com a gente. Deixa um comentário aí no YouTube, Instagram, onde que a gente for colocar, né, Rafa? É isso. Segue a gente lá. Vamos fazer bombar, segue a gente lá, né? A gente vai colocar aí nossos arrobas aí do Instagram. E qualquer dúvida também pode mandar inbox que a gente vai estar respondendo. Tanto o pessoal, cliente da Maori, se tiver dúvida, a gente pode marcar uma live também pra tirar algumas dúvidas. Com certeza. É bem legal. Tá, pessoal? Então é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E é isso. Tamo junto.